Abra sua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo de número 33. E o versículo 3. É um texto tão conhecido, mas tão conhecido, que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. Jeremias 33 e 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha aqui na tela, que diz assim o texto: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Será que nós podemos ler esse texto? Que é um versículo só, acho que dá para ler todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clama a mim. Que não sabes. Então você vai dizer para quem está perto de você assim, ó: é tempo de clamar a Jesus. Diga aí para alguém. Que esse é o tema da minha palavra. É tempo de clamar a Jesus. Meu irmão, clamar é uma expressão forte de necessidade e de dependência de Deus. Isso aqui é clamar. Estou falando dentro do contexto bíblico. No dicionário, clamar é falar em alta voz, é gritar, é falar com um tom de voz elevado. O que a Bíblia está dizendo no capítulo 33, verso 3 de Jeremias, não está dizendo sussurrar, não está dizendo fale em voz baixa, está dizendo: eu quero ouvir de vocês um clamor que rompa os céus. Eu vou responder vocês, eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Você sabia, queridão, que existem coisas para ser liberadas sobre a nossa vida do céu, que está dependendo de um clamor nosso para subir, para Deus mandar para baixo? Você sabia que tem coisas que Deus quer? Me ajuda só, por favor, fala para a pessoa que está do seu lado com carinho, mas com carinho. Se puder até colocar a mão no ombro, eu não pedi para você fazer isso muitas vezes não. Só dá uma balançadinha e fala assim: acorda que o pastor está pregando para você. Fala aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Tem coisas reservadas no céu para você, esperando um clamor subir, para que isso seja colocado aqui na terra à sua disposição. Você pode estar a um clamor de uma resposta poderosa de Deus, em nome de Jesus. Então a minha proposta hoje é essa: é tempo de clamar. Clamar, em primeiro lugar, é uma atitude de fé, porque implica numa crença de que Deus vai te ouvir. Então ninguém clama sem acreditar que Deus está ouvindo esse clamor. E provavelmente quem não clama não tem fé o suficiente para acreditar, por isso não está clamando. Então a fé, ela é demonstrada através do nosso clamor. O clamor, em segundo lugar, nos tira da passividade, da indiferença. Sabe quando você está sofrendo, está passando por uma situação que você precisa clamar, mas você está indiferente à situação. As coisas estão acontecendo e você não... é assim mesmo. Sabe, a pessoa que entende que tudo que acontece na vida é assim mesmo, tem que acontecer, por isso que está acontecendo. Então quando clamamos, nós saímos da indiferença, da letargia, da frieza. Nós, quando clamamos, nós perdemos essa espiritualidade fria, de que não nos leva a ter conexão com o céu através do clamor, através da oração. Oh, meu Deus, minha oração aqui nessa manhã é que Deus desperte aqui no meio da nossa igreja gente que clama de verdade, gente que clama, gente que ora, gente que busca. É tempo de clamar a Jesus. Nós estamos muito técnicos, muito soberbos, muito superficiais na nossa espiritualidade. Eu sou do tempo, tem mais alguém comigo aqui? Eu sou do tempo em que a igreja orava, clamava. Eu sou do tempo do círculo de oração. Tem alguém comigo aqui ou não? Tem alguém que pegou o tempo do círculo de oração? Que tem gente aqui que tinha até medo de ir. É verdade ou não é? Tinha medo de ir, porque chegava lá, as irmãs estavam lá.
E as irmãs, elas recebiam do céu o negócio. Entendeu? E quando ela levantava, é isso que te digo, que passava a mão, assim, que a mão de cabeça abaixando assim na igreja. Entendeu? Orando para não ser encontrado. Mas tinha clamor. Nós precisamos entender isso. E o clamor, ele produz resultados. Pode levar à libertação, à cura, provisão, consolo, transformação. Não cabe dentro do meu tempo aqui, do tempo que eu tenho, falar sobre tudo que a Bíblia diz sobre clamor. Salmo de número 18, verso de número 6 diz: na minha angústia, clamei ao Senhor. Sim, gritei por socorro de Deus. Você está angustiado? É hora de você clamar, abrir a boca, meu irmão. Não é ficar retraído. Não é falar para dentro. Tem gente que está angustiada e não clama. Eu estou dando para você o que a Bíblia fala sobre o clamor. Salmo 34, verso 17: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Jesus. Aqueles que foram perdoados por Jesus são os justos. E a Bíblia diz que quando estão passando por angústia, eles vão clamar e Deus vai libertar eles de todas as suas tribulações. Eu quero dizer para você, aqui nessa manhã, que esta semana, no nome de Jesus, vai ter resposta de clamor se você levantar sua voz aos céus. Alguém tem que fazer um barulho de vitória comigo aqui, em nome de Jesus. Me ajuda aí. Eu vou dar 5 exemplos de clamores nos 4 evangelhos. Nos evangelhos, 5 clamores que atraíram milagres. 5 clamores nos evangelhos que atraíram milagres. O primeiro deles, o clamor dos discípulos. No texto de Marcos, capítulo 4, verso 38 e verso 39, está aqui na tela. Jesus estava dormindo na popa do barco, você lembra disso? Com a cabeça no travesseiro, cansado. Os discípulos enfrentando uma tempestade. E a Bíblia diz no verso 38 e no verso 39, os discípulos acordaram Jesus e clamaram. Você consegue ver 12 homens gritando dentro de um barco? Você já consegue ver isso ou não? 12 homens: Senhor, mestre, não te importa que morramos? Senhor, nós vamos ser engolidos por essa tempestade. Deixa eu abrir só um parêntese aqui, dar uma saidinha da mensagem aqui. Barco que Jesus está não naufraga. Barco aqui não vai afundar. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui: sua família não vai afundar, sabia disso? Porque Jesus está no barco. Abençoa alguém que está do seu lado e fala: Jesus está no barco. Me ajuda aí, Jesus está no seu barco. Escute, irmãos, escutem. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, coisa mais linda: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Esse é o nível de clamor que nós precisamos. O clamor dos discípulos. O clamor que desperta quem está dentro do barco. Sabe, queridos, tem gente que está na tempestade. As águas estão entrando dentro do barco. Está à beira de um naufrágio e não clamam por Jesus. O que é que você está enfrentando que está precisando de um clamor? Pastor, estou com uma crise no meu casamento. Está na hora de alguém clamar lá dentro daquela casa. Pastor, estou com uma questão familiar, meu filho, minha filha não quer mais para a igreja. Estou com uma questão, pastor, emocional dentro da minha casa. Estou enfrentando uma crise financeira. O que é que precisa despertar dentro de você para você acreditar que o clamor pode fazer com que a mão de Deus opere em seu favor? A Bíblia diz que Jesus se levantou e mandou o vento e o mar se aquietar, e tiveram que obedecer à voz do Mestre. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante sua mão e em nome de Jesus me ajuda. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Essa tempestade vai se acalmar em nome de Jesus. Não observe as coisas desmoronando à sua volta e não faça nada. É hora de clamar. É hora de nós buscarmos a Deus. Nós estamos vivendo um tempo aqui, amados, nos Estados Unidos da América. Nós estamos vivendo de um tempo que requer uma igreja. Que uma igreja, ou que a igreja de Jesus, clame de verdade.
E eu às vezes fico, irmãos, de fato, vou abrir meu coração aqui. Eu fico preocupado porque às vezes a gente marca oração pelo Zoom, não é nem aqui na igreja. A gente marca uma oração pelo Zoom, que a pessoa na casa dela, no conforto dela, ela acessa o link para ter meia hora de clamor. E às vezes nós temos 20 pessoas na sala de oração, 25 pessoas, 30 pessoas, quando a nossa igreja tem muito mais gente do que isso. Cadê o povo que clama, que acredita? E eu tenho dito isso para você, nós vamos vencer esse momento que nós estamos passando aqui, através da oração, do clamor. O céu vai se abrir sobre nós, vem uma resposta poderosa de Deus. Eu estou pregando sobre um Jesus que repreende o mar, repreende a tempestade, que manda o vento se acalmar e o vento tem que obedecer a sua voz. E eu estou dizendo para você, esse momento, essa tempestade que nós estamos passando aqui, ela vai passar em nome de Jesus. Tem alguém que pode dizer amém comigo aí? Então, esse é o primeiro clamor, o clamor dos discípulos, que percebem o perigo e clamam a Jesus. Um Deus que se levanta e atende às nossas necessidades. Um Deus que olha para nós no meio dos nossos problemas e está disposto a nos ajudar. E eu vim dizer para alguém aqui, no nome de Jesus, seu barco não vai afundar, sua família não vai afundar, sua vida não vai afundar. A minha oração aqui que eu libero, a minha oração aqui nessa manhã, ninguém vai colocar a mão sobre você. Deus tem um plano para você aqui nessa terra. Ele vai te guardar, vai te proteger, vai te abençoar, vai te prosperar, vai abrir as portas. Ou tem alguém aqui que pode fazer um barulho de vitória aqui dentro, em nome de Jesus, nessa manhã, meu amado? Diga glória a Deus, em nome de Jesus. É tempo de clamar a Jesus. Segundo clamor que eu encontro no Novo Testamento, ou nos Evangelhos, é o clamor da mulher cananeia. Mateus capítulo 15, o verso de número 22, que está aqui na tela. A Bíblia diz: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, diga comigo, clamou. Clamou assim? Até para falar clamou, você está falando baixinho. De novo, clamou. Mais ou menos, estamos chegando lá, até o fim da mensagem nós chegamos lá. Diga, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi. Como é que essa mulher se aproximou de Jesus? Me ajuda alguém, por favor. Eis que uma mulher cananeia que saiu daquela cercanias chegou para Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi assim que ela falou? Jesus, com licença, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Olha, minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem alguém que consegue criar um filme desse momento aí na sua cabeça? Tem alguém que consegue criar? Como é que você acha que mais ou menos seria? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso é um clamor. Isso é um clamor, não é um sussurro, é um clamor. Estou pregando para alguém aqui hoje de manhã. Sabe, querido, um clamor para alguém que estava em casa, a filha dela. Você tem um problema na sua casa? Eu quero dizer que um clamor aqui na presença de Jesus pode trazer uma resposta lá dentro da tua casa. Você tem um problema na sua casa? Eu não estou dizendo, isso aqui é uma prova que os nossos filhos também podem ter problemas. Minha filha está miseravelmente demoniada. E outra coisa, a mulher não tentou maquiar o problema, porque é muito difícil você expor um problema tão delicado como esse. Você falar que um filho seu está endemoniado. A mulher não teve vergonha, não quis maquiar. Ela não jogou purpurina em cima da sua fala. Falou: Senhor, a minha filha está com um problema. Porque se fosse qualquer um de nós aqui, provavelmente nós falaríamos assim: Senhor, minha filha está com um problema, meu filho está com um problema. Sabe, querido? E às vezes o fato de não especificarmos claramente nas nossas orações está impedindo as respostas de Deus para a gente. Precisamos ter coragem de falar a coisa como ela é. O diagnóstico correto. Eu tenho uma filha, Senhor, e a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que os próprios discípulos tentaram despedir, porque Jesus não estava dando atenção para ela. Tentaram despedir a mulher, para que ela pudesse deixar Jesus para lá. Jesus vira-se para a mulher e fala: minha filha, eu não posso pegar do pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque ela é uma mulher cananeia, ela não era judia. Isso é uma outra mensagem. Jesus estava usando uma linguagem, porque os gentios naquela época eram considerados como cachorros para os judeus.
Então Jesus estava usando uma linguagem, dizendo: eu não posso tirar da mesa o que eu tenho para dar para os filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher não virou as costas e foi embora. Tem gente que sai da igreja por muito menos do que isso. A mulher falou assim: vou sair da tua igreja, Jesus. E ainda ia colocar no Instagram dela e no Facebook: fui numa igreja e fui chamado de cachorrinha. Mas a mulher não fez isso não. Ela deu uma resposta para Jesus. Ela disse para Jesus: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso do pão inteiro, deixa as migalhas caírem aqui, é o suficiente para mim. Tem alguém comigo aqui nessa manhã para receber essa palavra aqui, querido? Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Você é filho, você tem direito ao pão. Cadê o clamor? Cadê o clamor? Cadê o clamor da igreja que acredita que as nossas questões, que os nossos questionamentos, que os nossos filhos podem ser abençoados? Cadê as mães que oram para os seus filhos? Que dizem para Deus: Senhor, visita a minha casa, Senhor, porque o meu filho, a minha filha não está bem. Visita e restaura, Senhor, meus filhos. Cadê, querido, os homens, os sacerdotes da casa, que têm coragem de liberar uma palavra dessa sobre a sua casa? E quando a mulher disse isso, a Bíblia diz que Jesus virou-se para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Olha o que Jesus disse para a mulher: vai, porque já está lá na sua casa o milagre, pode ir. E a Bíblia diz: desde aquela hora a sua filha ficou sã. Oh, tem alguém aqui comigo nessa? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Oh, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Meu irmão, eu estou falando de um clamor que vai liberar uma palavra de Deus sobre você, uma palavra que vai resolver uma questão sem você estar presente. Você não está na sua casa agora, mas eu creio que Deus pode fazer alguma coisa aqui hoje de manhã. Eu imagino aquela mulher chegando do culto em casa, e os vizinhos perguntando: você estava onde, mulher? Você tem uma filha que está com o maior problema. Você estava onde? Estava na Devec Boston. Estava lá no culto. Eu adorei, eu chorei, eu clamei. E quando ela bate na porta, quem atende é a filha, que já estava curada. Enquanto ela estava no culto, Jesus estava visitando a casa dela. Oh, alguém tem que acreditar aqui. Eu estou pregando sobre um Deus que vai além dessas quatro paredes, meu amado. Eu não estou pregando sobre um Deus aqui que está enclausurado em quatro paredes, que está restrito a quatro paredes. Eu estou pregando de um Deus aqui que Ele pode visitar um parente seu lá no Brasil. Eu estou pregando sobre um Deus que pode visitar a sua casa, pode curar alguém da sua casa, pode salvar alguém da sua casa. Ou levante a sua mão para receber isso aí, que eu estou pregando para alguém aqui hoje, em nome de Jesus. Vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua casa. Eu aproveito para liberar. Quem aqui é pai ou mãe, levante a mão, por favor, em nome de Jesus. Nossos filhos não serão miseravelmente endemoniados. Nossos filhos não vão servir o mundo. Nossos filhos não vão servir às drogas. Nossos filhos não vão servir a jogos de azar. Nossos filhos não serão viciados. Nossos filhos são herança do Senhor, abençoados pelo Senhor. E eu declaro sobre a sua vida: seus filhos vão trazer alegria para você. Seus filhos vão te alegrar. Seus filhos vão produzir resultados poderosos do Senhor. Tem alguém para receber isso aqui? Diga amém em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Clamor que muda, que rompe o espaço que nós estamos e chega no lugar onde nós não estamos. Terceiro clamor é o clamor dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, verso 12 e verso 13. Está aqui na tela atrás de mim. Ao entrar Jesus num povoado, 10 leprosos, diga comigo, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. E o que é que eles fizeram, gente? Eu não estou te ouvindo. E o que é que eles fizeram? Esse texto, olha, está maravilhosamente bem colocado pelo Espírito Santo. Além de clamar, parece que foi redundante, mas não é. Clamaram em alta voz. Diga comigo, clamaram. Digam, clamaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Foi isso? Ou eles disseram 10 de uma vez só? Jesus, mestre, tem piedade de nós.
Você pode dizer comigo? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Vamos só. Esse clamor aqui é o clamor da coletividade. É o clamor de mais de um, de vários, que estavam passando pelo mesmo problema e clamaram juntos. Isso também aponta para o poder da coletividade da igreja. Uma coisa é quando eu clamo, escute: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Isso gera um efeito. Agora vamos todo mundo juntos? 1, 2, 3. Jesus! Uma coisa é um clamando, outra coisa é quando todos estão clamando. Está na hora de nós clamarmos, amados. Isso fala de coletividade, isso fala de unidade, isso fala de um problema comum a muitos. Nós estamos vivendo um problema aqui que é comum a muitos. Você entende o que eu estou pregando aqui ou não? E tem coisas que nós precisamos de muitos para clamar. Pastor, eu não estou inserido nesse contexto. É bom você clamar também. Porque Esther foi orientada por Mardoqueu, dizendo: olha, você está achando que porque você é rainha, com esse decreto você vai escapar? Porque o rei havia selado com seu anel a morte de todos os judeus, e Esther estava calada. E ele disse para Esther, Mardoqueu disse para Esther: Esther, se você ficar calada, cuidado. Em outras palavras, pode respingar em você. Deus está nos orientando, amados, que existe um poder quando a igreja clama junta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se o meu povo, Deus está dizendo que se o povo dele se unir e clamar, Ele vai mandar uma resposta do céu. Eu não sei você, eu sinto Deus aqui nessa manhã, poderosamente aqui nesse lugar. Deus está dizendo: eu vou mandar uma resposta. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, eu vou mandar uma resposta do céu. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você tem uma igreja que está orando junto com você. Você pode abençoar a vida de alguém que está perto de você. Fala: você não está sozinho não, diga aí para alguém. Fala para alguém: o seu problema é o meu problema. Diga para alguém: sua luta é a minha luta. Eu queria que alguém que reconhecesse que há poder no clamor, na unidade. Eu queria que alguém acreditasse aqui que se nós clamarmos, Deus vai ter misericórdia. Deus vai ter misericórdia. E eu vou dizer para você: o cansaço não vai nos vencer, a frieza não vai nos vencer, a timidez não vai nos vencer. Levante essa mão abençoada. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma palavra de promessa sobre a nossa vida. Nós servimos ao Deus que é dono de tudo. Ele é dono da terra, Ele é dono do ar, Ele é dono do espaço, Ele é dono dos mares, Ele é dono de tudo. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Os 10 juntos. Seu problema é o meu problema. Estamos juntos. Seu problema é o meu problema. Vamos clamar juntos. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus olhou. Irmãos, Jesus, os maiores milagres de Jesus foram feitos individualmente, pessoa por pessoa. Mas aqui, Ele abriu uma exceção. Vou curar no atacado. 10 de uma vez só. Jesus disse assim: vai e mostrem-se aos sacerdotes, porque era o costume da época, quando uma pessoa recebia uma cura, pedia para o sacerdote verificar. Jesus não disse ser curado. Jesus disse: vai mostrem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz que enquanto iam, eles não foram curados quando Jesus falou, eles foram curados no caminho. Ouviram Jesus falar: vai e mostrem-se aos sacerdotes. Eles estão cobertos de lepra ainda, mas a Bíblia diz que quando eles começaram a caminhar debaixo da palavra que Jesus tinha dito, todos os 10 foram curados de uma vez. Queridão, um ao outro, diz Isaías 41:6, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te. Um ao outro ajudando. Vamos, Ele tem poder. Eu já ouvi os testemunhos que Ele pode fazer. E eu quero dizer para você: o mesmo Deus que curou 10 leprosos tem uma bênção nessa coletividade aqui nessa manhã.
uma bênção que Ele pode liberar para nós aqui nessa manhã. Tem alguém que recebe isso em nome de Jesus? Tem alguém que recebe isso em nome de Jesus? Eu quero dizer que tem uma bênção de Deus quando nós nos reunimos como igreja, quando nós oramos juntos. Pastor, significa então que eu não oro em casa, então que eu não clamo sozinho? Eu estou dando vários exemplos de clamor, e esse aqui é um dos exemplos em que a gente precisa clamar na coletividade, como povo de Deus, como servos de Deus. Precisamos quebrar a timidez, amados. Precisamos romper com a letargia, romper com essa indiferença, com a frieza espiritual e levantar um clamor como igreja. Eu tenho clamado, eu tenho orado pelas madrugadas, eu tenho orado. Essa semana nós vamos fazer oração 5:30 da manhã. Todos os dias nós vamos orar. E eu tenho falado: Senhor, atende o nosso clamor. Faz como o Senhor fez quando Israel estava no cativeiro lá no Egito, mais de 400 anos. E o Senhor disse: eu ouvi o clamor do meu povo. O povo que clamou é o povo que foi libertado, é o povo que possuiu a terra. E eu quero dizer para você que o nosso Deus não mudou, querido. O nosso Deus não mudou. Às vezes nós estamos colocando a esperança num homem, nós estamos colocando a esperança num decreto de um governo, nós estamos colocando a nossa esperança no que o Senado vai aprovar. Eu quero dizer para você: qualquer um que está no governo pode ser mudado, dependendo do cargo, de 2 anos, 4 anos ou 6 anos, podem ser mudados. O Deus que nós servimos, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ninguém tira Ele do trono que Ele está, ninguém pode remover do lugar de glória que Ele está. E eu tenho uma boa notícia para te dar: Ele está presente aqui nessa manhã. Ele está presente aqui nessa manhã e está dizendo para nós aqui: se vocês clamarem, eu vou trazer resposta. Quarto clamor é o clamor de Pedro. Mateus capítulo 14, verso 30 e 31, você conhece também. Pedro caminhou por cima das águas porque Jesus disse para ele: pode vir caminhando. E a Bíblia diz que sentindo o vento forte. Você está sentindo o vento forte que está soprando? Está soprando forte. O vento está soprando forte. Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, o que ele fez, gente? O que ele fez? Está onde está? E começando a ir para o fundo, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Clamou dizendo, ele não disse: Senhor, por obséquio, o Senhor está vendo que eu estou afundando? Jesus, com licença, irmãos, quem está afundando não tem tempo de sussurrar. Pedro deu um berro: Senhor, salva-me! E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A mão poderosa de Jesus trouxe Pedro para cima das águas de novo. Você está sentindo o vento forte soprando? Clama. Está soprando? Qual é o vento que está soprando lá na sua casa? O que está acontecendo? Qual é o vento que está soprando? Que está fazendo você, como Pedro, ficar com medo. E começou. Só que eu glorifico a Deus, irmãos, que a Bíblia não diz que Pedro afundou. A Bíblia diz: começou. Diga comigo: começou. Porque Pedro foi inteligente. Tem gente que está afundando e está afundando. Está afundando e simplesmente está afundando. Dá uma olhada para a sua fé. Dá uma olhada para ver como você servia a Deus lá no Brasil e como você está servindo aqui. É o mesmo fervor? É a mesma espiritualidade? É a mesma coisa? Você já foi mais fervoroso? Você já foi mais servo, mais serva? Está afundando. O casamento está começando a afundar, pastor. O problema, querido, não é começar a afundar, porque todo mundo pode correr o risco em alguma área da vida de começar. O problema é a gente continuar afundando. E começar não é o problema, desde que você tenha disposição para clamar e dizer: Senhor, salva-me. Qual área da sua vida está começando a afundar? Qual área dos seus relacionamentos está começando a afundar? Reflita aí, pensa. É a sua fé que está afundando? É a sua esperança que está afundando? É seu casamento que está afundando? É o relacionamento com os filhos que está afundando? É a sua vida financeira que está afundando? Vida financeira também afunda. Vai gastando no cartão, vai gastando no cartão. E toda vez que você passa o cartão, você afunda mais um pouquinho. Toda vez que você passar, tinha que aparecer na telinha assim: afundou mais um pouco. E vai afundando. E toda vez que você contrai mais dívidas, vai afundando, vai afundando, vai afundando. O problema é que, irmãos, existe um tempo
Um tempo para que possamos clamar, para que não venhamos a sucumbir totalmente, a afundar totalmente. E quando é que nós colocamos um fim nesse afundamento? Quando é que nós colocamos um fim? Quando nós dizemos: Senhor, salva-me. Qual área da sua vida você precisa dar um grito aí: Senhor, salva-me? Qual é a área da sua vida? Pense: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Deus está dizendo: se você clamar, as minhas mãos vão ser estendidas para você. Eu quero liberar uma palavra. Estenda a sua mão aí no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para você aqui. Essa mão sua que está estendida aí vai ter um encontro com a mão de Jesus estendida também sobre você. Vem um tempo de mãos estendidas em sua direção. Você vai voltar a andar. E sabe o que é lindo, irmãos? Sabe o que é lindo? Jesus trouxe Pedro para a superfície de novo e foi caminhando com ele de volta para o barco. Então Pedro andou indo, Pedro andou voltando para o barco. Eu quero dizer para você que a sua caminhada com Jesus não vai ser prejudicada por causa dessa tempestade que você está passando, em nome de Jesus. Alguém pode fazer um barulho de vitória? Pode dar um aplauso para Jesus aí? E o último clamor eu encerro e a gente já vai orar. É o clamor do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, verso 47 e verso 48. Jesus estava entrando em Jericó. Eu tive o privilégio de ir na cidade de Jericó. Aliás, na caravana que o pastor faz, é o primeiro lugar que a gente passa quando a gente está antes de chegar em Jerusalém. A gente passa por Jericó. Eu tive o privilégio de ir lá em Jericó. E quando você for lá, 8 pessoas vão. Vou repetir: quando você for lá, você vai fazer uma visita a Jericó também. Você vai se lembrar. Jesus estava entrando em Jericó. A Bíblia diz que tinha uma multidão apertando Jesus. Tinha um cego chamado Bartimeu. Uma pessoa um dia virou para mim e falou assim: pastor, eu quando chegar no céu, eu quero ver o cego Bartimeu. Eu falei: ele não vai estar lá cego mais. Eu tenho a notícia para te dar, que ele vai estar vendo lá. Ele não é mais cego. E a Bíblia diz que o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E quando ele ouviu dizer que era Jesus, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a fazer o que, igreja? Não, você não está me ajudando nessa manhã, não. Você está querendo ir para a praia, eu estou sentindo isso. Começou a fazer o que, irmãos? Começou a fazer o que, irmãos? Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor, irmãos. E olha o que a Bíblia diz: e muitos o repreendiam para que se... Eu quero dizer para você que toda vez que você começar a calar, vai levantar um filho do diabo, mandando você... Toda vez que você clamar, vai aparecer um filho do diabo mandando você calar. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele fazia o quê? E o que ele fazia? Clamava mais, cada vez mais. O texto dá a entender, quando diz cada vez mais, é que ele continuou sucessivamente, uma vez após a outra, o seu clamor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era mais ou menos assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Bartimeu, cala a boca. Cala o quê? Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou tanto, que Jesus ouviu. Ou tem alguém aqui que vai clamar até ele ouvir ou não? Eu não estou pregando aqui nessa manhã. Eu queria estar pregando para uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, que clama. A Bíblia diz que Jesus estava na sua marcha, Jesus estava caminhando, Jesus estava na sua jornada. A Bíblia diz que Jesus parou. Diga comigo: Jesus parou. Irmãos, quando a Bíblia diz que uma multidão o seguia, você tem que pensar numa multidão. Não estou falando dos 12 discípulos. Jesus era seguido 500, 1000, 2000 pessoas andando atrás de Jesus onde ele ia. As multidões iam no deserto ouvir Jesus. Aqui Jesus está entrando dentro de uma cidade, uma das mais importantes. A cidade de Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. A Bíblia diz que Jesus parou. Diga comigo: parou. Irmãos, e olha o que Jesus fez. Vocês que mandaram ele calar, vai lá e fala com ele para vir aqui agora. E foram algumas pessoas, falaram assim: levanta, o mestre está te chamando. Jesus parou uma multidão para atender uma pessoa que clamou.
Se uma pessoa aqui hoje, nessa manhã, clamar, eu quero dizer para você, Ele vai olhar para você, Ele vai te atender. A Bíblia diz que pegaram o cego e levaram na presença de Jesus. Jesus parece que ele usa um tom até um pouco irônico, porque o homem era cego, Eduardo, o homem era cego. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que te faça? Olha, irmãos, você perguntar para um cego: o que queres que te faça? Se o cego fosse irônico também, podia falar: não, se me ajudar a completar meu dinheiro, que eu preciso pagar meu aluguel. Aí o cego respondeu: eu quero ver. Mas às vezes Jesus nos pergunta o óbvio, para ver se a nossa resposta vai ser a resposta certa. Quando Ele pergunta, não se engane, Ele já sabe o que você vai falar, mas Ele quer que saia da sua boca. Irmão, para com esse negócio: Jesus sabe de tudo. Eu sei que Ele sabe, mas cadê o seu clamor direcionado? Se Ele te perguntar aqui hoje de manhã: o que queres que eu te faça? O que você vai dizer? Jesus, você pode voltar domingo que vem, que eu tenho que preparar. Eu não vim preparado para essa resposta. Meu irmão, a resposta tem que estar. Diga para alguém que está do seu lado: a resposta, fala a resposta, tem que estar na ponta da língua, vizinho. Diga aí para alguém: a resposta tem que estar na ponta da língua. Eu quero. Diga aí: eu quero. Diga aí: eu quero. Eu quero. Eu quero. Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. Senhor, é aqui a minha necessidade, é essa aqui. Quando Jesus perguntou: o que queres que te faça? A resposta veio na hora: eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus, que é poderoso, já sabia da resposta. Então, veja. Eu gosto do Jesus prático, irmãos, sem mistério. Hoje está muito mistério. Quando a pessoa vem entregar um mistério para mim, começa: ó, tem um mistério para te entregar. Aí eu falo: mas tem como você entregar revelado? Porque tem gente que fala: tem um mistério para te entregar. Aí eu falo: então entrega. É muito mistério. Olha, Deus vai fazer um mistério na sua vida. E aí revela o mistério, irmão. Jesus não virou para ele e falou assim: o que eu vou fazer na sua vida, cego Bartimeu, é um mistério. Jesus falou: o que você quer? Eu quero ver, então veja agora. A Bíblia diz que ele começou a enxergar. Levanta essa mão abençoada sua aí. Tem um clamor aí que vai desatar alguma coisa na sua vida. Sabe, querido, a persistência de Bartimeu, do cego Bartimeu, está nos ensinando a sermos persistentes. A persistência quebra a resistência. Ele encontrou a resistência? Encontrou, porque quanto mais ele clamava, mais o povo mandava ele calar a boca, e ele não parou e enfrentou a multidão. E a persistência dele quebrou a resistência. Deus está dizendo aqui: você não pode parar agora, você não pode se render. Não se entregue, não se prostre, não recue, não desfaleça, não desanime, não volte atrás, não se renda, não caia por terra agora, se levante. Está na hora de você continuar, está na hora de insistir. Clamei demais, pastor, continua clamando. Mas eu já clamei, clama de novo. Mas eu clamei hoje de manhã, clama agora de tarde também, clama de noite, e amanhã cedo você vai clamar de novo. Daqui a pouco Jesus vai parar, vai te chamar e vai te perguntar: o que queres que te faça? Levanta essa mão abençoada aí, que eu estou liberando uma palavra sobre alguém aqui. O seu clamor vai fazer Jesus te atender, parar e te atender em nome de Jesus. Alguém pode fazer um barulho de vitória aqui neste lugar? Bate palmas aí pro Senhor.